O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Muros sembrados de estio, de equívoca clausura. Lá dentro, um fluxo voraz de sentimentos, um tecido de escamas, sangue escuro, lá, depois do muro. Criança, me debrucei sobre a tua cinzenta solidez, e até hoje me queima a carne da cintura. Ailde escreveu um livro chamado A Obscena Senhora D. O D é de abandono, de relição, que eu acho que é uma fase da vida de toda mulher que pare um monte de filho, o marido vai buscar o melhor e ela fica, entre aspas, no abandono, porque não é abandono. Cada um está fazendo a sua parte e se ferrando, sabe? Tanto o marido como a mulher. E eu costumava dizer que a senhora D era a mulher equivalente à balzaquiana de 30 e a hilstiana de 40. Então, eu estava nessa fase da derrelição. Eu já tinha aprendido tudo sobre jardim, plantar, podar, tal. Bordado a roupa das minhas filhas, que não podiam passar perto, que eu ia com uma agulhinha atrás, e elas reclamavam. Então, chegou um momento que não tinha mais resposta para nada. E era um desapontamento, sabe? Uma coisa que entristecia, porque eu não conseguia sair. E uma amiga minha, psicóloga, falou assim: você tem que ir para um analista, porque você está na fase de ir para o analista. Aí eu fui a um médico amigo meu, clínico geral, eu despejei as mazelas todas, e ele falou: melhor se... O que você quer? Eu falei: eu quero um xarope para levar para minha casa, como é que eu vou aparecer sem nada lá, né? Daí eu falei: eu preciso de um analista. Daí ele falou: então, eu vou te recomendar o doutor Isaac, que é da faculdade e que é uma pessoa extremamente culta. Eu acho que você vai se dar bem com ele. E aí eu fui, nunca mais saí de lá. Caí naquele divã faz 40 anos. E fiquei, porque à medida que a vida passa e você se refaz, você se avalia, está sempre acontecendo uma coisa nova. Não tem como acabar a terapia. Porque agora eu tenho situações que eu nunca vivi antes, que eu não sei. A Marinês é minha amiga há mais de 30 anos, ela foi paciente minha. A Marinês, eu acho que tem alguns aspectos semelhantes a mim próprio, porque ela tem uma capacidade intelectual incrível. E ela é capaz de, dentro da razão, criar todo um encadeamento. Mas, ao mesmo tempo, o marido dela ocupando posições muito importantes, foi presidente do INPE, foi ministro, foi não sei o quê. Ela viajava muito para a Europa, mas ela não ia nas reuniões sociais, não eram importantes para ela. Ela ia aos museus. E ela, nos museus, usufruía a barbaridade, essa possibilidade. Então, é o encontro da razão
E quando ela entrava nesses momentos de razão, surgia um vazio muito grande dentro dela. Talvez até por isso que ela me procurou. Uma sensibilidade por detrás. Ela tem um livro chamado A Teia d'Água, em que aparece a racionalidade de uma maneira muito forte, mas por detrás aparece a sensibilidade dela. Eu sou campineiro, nasci aqui em Campinas, fiz aí o colégio que na época, né, era o melhor colégio que existia em Campinas, que é o Culto à Ciência, e depois eu fui para o ITA, em São José dos Campos, onde eu obtive o meu grau, tá certo, de engenheiro de eletrônica. Lá eu fiz o meu mestrado e depois eu fui para os Estados Unidos, no MIT, onde eu terminei o meu doutorado. Eu voltei aqui para o Brasil, eu vou ser bastante rápido. Primeiro fui para a USP, onde eu me tornei professor titular. Aí eu vim para a Unicamp em 68, a Unicamp começou em 65, não existia nada. E o professor Zeferino Vaz me convidou para tentar ajudá-lo, tá certo, a implantar a universidade. Foi o que eu fiz durante muito tempo, inclusive a pós-graduação. Depois eu fui para o INPE, em São José dos Campos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu fui para ficar 1 ano, fiquei 10. Aí eu saí, fui para a Embraer, como diretor da Embraer, fiquei lá 3 anos. Saí, depois eu fui para o governo federal, fui secretário de Ciência e Tecnologia, cheguei a ser ministro. Aí voltei na FAPESP, eu sempre participei da fundação, fui diretor-presidente da fundação e assim por diante, né? A minha carreira sempre foi voltada, tá certo, para realizações e principalmente na área de tecnologia, né? Eu posso dizer que tudo isso foi possível porque eu tive a Inês junto comigo. Esse que é o grande ponto que às vezes as pessoas dizem, não, eu sou o que eu sou porque eu sou capaz. Não, eu sou o que eu sou porque eu tive a ajuda dela e o companheirismo dela e principalmente ela entender, tá certo, que o que eu queria era isso, tá certo? Quer dizer, esse é um tipo de compreensão que é um pouco difícil de você ter, porque na realidade você tem que, às vezes, deixar de lado aquilo que você quer para que o outro possa obter o que ele pretende, né? Depois de ter esgotado todos os recursos, como usar o tempo sem ofender muitos, depois de ter usado isso, e a conselho da minha amiga, eu queria mesmo saber quem eu era, porque 3 filhos, um marido com uma certa importância na história do Brasil, fica difícil você saber quem você é, sabe? E eu precisava muito de uma identidade, muito. O Heidegger fala Ich Dasein mit Sein, né? O ser com. Então, eu vou exagerar, eu acho que eu disse isso uma vez para Patrícia, não é? A condição para que eu possa dizer eu é que alguém possa dizer eu também. Né? Se não há 2 eus em diálogo, não há nenhum nem outro. O nós, eu gosto muito dessa brincadeira, uma brincadeira bioniana. Como é que você escreve nós? N de não, S de sim e O no meio. Que lindo! É O entre nós, é O, né? Entre não e sim. Então, essa experiência de ser si mesmo supõe a, vamos dizer, permissão, entre aspas, que o outro seja ele. Eu nunca tive essa sensação de vazio. Eu tinha a sensação de não saber exprimir o que passava comigo. A grande intuição do Bion a respeito do método psicanalítico é a experiência simbólica. Syn, em grego,
é a preposição com em português. Símbolo, lançar junto. Daí uma boa tradução de símbolo do grego para o português é conjunção. Juntar, conjuntar. Eu e o outro. Eu, eu, outro, dá nós. É tão simples. Desculpe, mas é um belíssimo desafio. Já que não estava conseguindo falar, ele falou, por que você não faz alguma coisa? Aí eu falei, qualquer coisa. Ele falou, eu falei, ótimo. Peguei todas essas, eu não vou chamar de lixo, porque não é. Essas coisas que as pessoas descartam, né? Tudo. Tem umas embalagens absolutamente preciosas, de um copo com 2 garfinhos, um garfo, uma faca de criança, faz um rosto, sabe? É impressionante. E eu passei a ver as coisas assim. Se transformando. Na verdade, eu nunca consegui ser lúcida com a realidade, dizer, isto é a realidade. Eu tenho sempre um pouco de sonho e fantasia entremeando isso tudo, sabe? E eu acho que a arte é invenção, não é? É criação, é expansão da realidade, não é? É enxergar além do que é possível, não é? É saber que depois da montanha ainda existem coisas, não é? E a arte, eu acho que é uma forma de recriar o mundo. Porque a arte não é arte, ou pelo menos não deve ser, assim pensava o Paul Klee, eu também, né? que a arte não deve ser uma reprodução da realidade, né? Mas a criação de uma outra realidade, independente e autônoma, que é a obra de arte. Eu acho, inclusive, não precisa ser uma reprodução do mundo visível, pode ser também uma reprodução assim de experiências, né, de sentimentos. Então a primeira coisa que eu fiz foi o vencedor e o perdedor naquela balança, em função de, primeiro, quem era o vencedor, que isso é muito fácil perceber, né? Os vencedores, e quem era o perdedor. E fiz o primeiro, o vencedor. Daí eu falei, mas tem que ter um perdedor. E depois eu descobri que os dois nos compõem. Há momentos que você perde e há momentos que você ganha. Então vai depender da própria vida, né? Como é. Eu representei isso. Um inteiro de metal seria o Steve Jobs, que é um winner para o mundo inteiro. De metal, morreu com câncer e tal, né? Horrível. E o perdedor são todos os orgânicos. Tanto que a escultura tinha muita planta, coisa viva, que não sobrevive para sempre. Ela pode até se reproduzir, mas ele não tem a resistência do metal, do dinheiro. E foi interessante porque o meu neto ganhou um brinquedo que tinha uma cabeça, um rosto perfeito. Não era uma cabeça inteira. E eu fui jogando coisas dentro dessa cabeça. Eu virei de ponta cabeça pelo pescoço. Eu fui colocando transistor de aparelho eletrônico, tudo que eu tinha esquisito e que era bonitinho, uma molinha pequena, eu fui pondo lá dentro. E chamei de vencedor, só que ele não tinha nada. Mas ele tinha um coração de ouro do lado de fora, do ouro. E o perdedor não tem nada disso. Ele tem toda a natureza com ele, de fundo, mar,
todo tipo de vida. Tem um bebê, que é a esperança do mundo, e isso que ele tem. Mas nós não somos todos perecíveis? Somos. Nós somos todos perecíveis. Só que parece que aqueles de ouro não sabem disso. Os metálicos não sabem disso, que a gente é perecível. Eu diria que você tem momentos, mas você sempre encarna mais um do que o outro. Você conduz sua vida como um perdedor assumido ou como um vencedor opressivo. Tem que ser opressivo, egoísta. E tem gente que diz isso. Eu sou um ganhador. Aí você fala, né? Vamos apodrecer junto. Nós falávamos muito de duas coisas. O Winner e o Loser, que é uma das obras que ela fez. O Winner é um dos parentes meus que é muito lógico, muito racional, enriqueceu, etc., que eu até tenho inveja de vez em quando. Mas, de qualquer maneira, ele valoriza muito, ele é muito pé no chão, o dinheiro, o planejamento, etc. E o Loser é o sonhador. Ele fica sonhando, voando. Então, a não ser que ele seja um pintor tipo Picasso, que tinha ao mesmo tempo o winner e o loser, porque ele juntava dinheiro ao mesmo tempo. Mas ele voava, mas ele tinha a possibilidade de, ao mesmo tempo, juntar dinheiro. Tanto que ele teve 1000 casas, uma vida vibrante. Onde é que Marinês se encontrava aí? A Marinês, ela, quando eu a conheci, ela vivia num vazio e, gradativamente, ela começou a fazer obras de arte. E ela já começou obra de arte quando a casa que ela mora foi a casa que era a fazenda que morava a Hilda Hilst. E a Hilda Hilst vendeu para a família dela a casa e ela reconstruiu, não com moderna, mas com aqueles vitrais, com as janelas que eram da fazenda antiga. Eu entrei nessa casa que estava em ruínas. E não vi, por exemplo, não vi que tinha lareira. Eu entrei. Quando os meus filhos vieram, eles falavam para o pai, nossa mãe ficou maluca, porque ela entra e fala, esse vai ser seu quarto, esse vai ser outro. Mas era tudo destruído, né? Tudo. Sem assoalho, tudo quebrado mesmo. Eu posso até mostrar a fotografia da casa para você, mas eu não vi do jeito que ela estava. Ela reconstruiu aquela casa e, dentro da casa, exprimindo a religião que ela viveu, as sensações, as imagens, ela fez a capela, concomitante ao processo terapêutico. E um dia eu fui lá visitar a capela. E eu vi que a capela traduzia muito dela e o que aparecia dela no nosso encontro. Capela é um caso à parte. Eu estava enfrentando de cara a morte, com a minha mãe morrendo aqui dentro com 98 anos e eu precisando abrir essa casa, porque tudo era abafado, sombrio e tal. E eu ficava com a mãe, garantindo o seguinte, pode ficar tranquila que eu não saio de perto de você.
Você nunca vai ser mandada para um hospital sem saber onde você está, nunca. Eu vou junto. E isso dava uma tranquilidade para ela, tanto que ela brincava. Ela fazia graça, ela falava palavrão com 98 anos. Então eu comecei. A primeira coisa foi a porta, cheia de luz, para onde eu suponho que minha mãe fosse, com a vida linda que ela teve, e para onde eu pretendo ir um dia também, um lugar cheio de luz, se possível. Ela foi um jeito de encarar a morte, tanto que a figura da morte na capela é uma figura bonita. E não existe beleza na morte, né? A representação que fazem hoje em dia com aquela capa preta ou alfange, eu tentei fazer, mas não combinou com nada. Então apaguei tudo e fiz uma morte leve, bonita e luminosa. Foi difícil fazer, mas tem muito amor nela. José Ferdinand Cheval era um carteiro. Na infância ele foi padeiro, pequenininho. E ele teve muitas perdas na vida. Perdeu a mãe muito cedo, o pai, perdeu todos os filhos, perdeu sobretudo aos 40 e poucos anos Alice, uma filha, que morreu aos 15 anos. Perdeu um filho de tuberculose. E ele um dia estava andando por ali e tropeçou numa pedra. Uma pedra que ele chamou a minha pedra de tropeço. Isso é uma expressão em francês, né? E a gente usa muito as pedras, o caminho das pedras, etc. E a partir dali ele leu na pedra um desígnio: construir o meu palácio dos sonhos. E ele iniciou essa construção com 43 anos. Ele disse, no meio da minha vida, eu resolvi construir. Ele tinha tido um segundo casamento e herdou uma área na qual ele construiu com as próprias mãos, com conchinhas, com pedras. Ele construiu o palácio dos sonhos dele, que ele chamou o Castelo Ideal, do carteiro Cheval. E ele reuniu tudo que era da vida dele importante. E ele fez o que seria um samba do crioulo doido na pedra, porque ele uniu Platão, Adão, Eva, Inês de Castro, os gigantes da época dos druidas, todos os animais que ele conhecia, as plantas, e fez isso esculpido da mesma maneira que ele fazia os pães quando ele era criança. E eu, quando estive em 1969, 70, nessa região e vi esse palácio, eu fiquei tão impressionada, falei, isto é uma formação do inconsciente. Quando ela começou, né, a criar, eu não vi aquilo uma criação. Para mim, ela estava montando alguma coisa, né, que não necessariamente representava o sentimento dela. Né? Eu até brinquei com o negócio começou, o Winner e o outro, né? Que ela falou, isso aqui é o Steve Jobs. Eu falei, você é contra tecnologia e não sei o que mais, você é assim, não é isso, né? Então eu não senti, mas depois que ela construía, tá? E aí ficava como ela explicava aquilo, porque a coisa saía. Tá certo? Ela mesmo, na minha opinião, eu dizia, mas o que você estava fazendo? O que você está fazendo? Eu não sei, eu estou montando. Quer dizer, ela mesmo não explicava durante a construção,
o porquê ela estava fazendo aquilo. Só depois, é que a hora que ela terminava, tá certo? Aí, vamos dizer, brotava talvez dela, tá certo? Aquela interpretação, tá certo? Que ela tinha. Mas eu senti que isso foi dando a ela, tá certo? Melhores condições de começar a se expressar o que ela sentia. Quando ele terminou, toda a cidade de Haute-Rive o chamava de louco. E ele, com muita compreensão, disse: pois é, todos me acham louco. Eu sei como é quando alguém faz alguma coisa que o outro não entende. Então, não tem importância, né? Eles vão continuar dizendo, né? E eles têm as razões deles para pensarem assim. Ouvinte, é esse desespero para conseguir. Você grita, você esperneia, ninguém te ouve, então você manda cartas. E tem no filme Vintere uma cena que a Patrícia associou lindamente, que é uma noite de inverno. Ela está num asilo de loucos, uma moça que amou muito, que deu tudo dela para um sujeito que não merecia nada, e teve um filho desse sujeito, e ela começa as cartas todas que ela mandava e que devolviam, ela começa a jogar nessa sala do asilo do hospital, que tinha umas aberturas, assim, tipo um vitrozão, e ela joga para alguém que passasse por ali cuidasse. Eu diria que retrata o desespero da falta de comunicação e de correspondência. A última coisa que eu coloquei nele foi a minha impressão digital na cabeça dela. Isso era uma busca desesperada por alguma identidade, sabe? Eu não sabia o que eu estava fazendo. De repente eu passei tinta e pã e preguei na cabeça dela. E achei uma identidade por alguns momentos. Olha, eu digo o seguinte, eu posso não saber quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. E isso eu encontrei na terapia. Então a Marinês é de uma sensibilidade, não sei se foi isso que você me perguntou. Que ela é muito amável e uma pessoa que tem um processo muito doloroso. Ela ajudou muita gente. Se tinha algum velho que não comia bem, ela descobria uma sopa que esse velho ia aceitar. Isso aconteceu com a mãe do reitor da Unicamp, aconteceu comigo, que eu acho que em determinadas situações ela me trazia alguma coisa, inclusive as obras dela, que era um tipo de alimento que me fazia renascer. A sessão de terapia não é uma coisa real para o mundo aqui de fora, né? É uma troca. Com ele foi bom por isso, porque passou a ser uma troca. Sem nenhum planejamento. A gente nunca falou vai fazer isso, fazer aquilo. Fazia, acontecia, né? Você acha que a obra construída ali é uma maneira de materializar uma coisa que... Uma teoria, né? É o jeito de... É uma linguagem que você não precisa explicar. Quando você olhar o Paulinho, você já olhou, não? Da pena dele. Tinha gente que tinha medo dele, né? À medida que, ao longo do processo de terapia analítica, apareciam questões intraduzíveis com as palavras, um trabalho fazia com que essa emoção, esse sentimento
que não conseguia ser transmitido e avaliado, aparecesse naquilo que estava sendo feito. Então a primeira questão foi: o que é um vencedor e o que é um perdedor? Que deram, que resultaram nesse trabalho do perdedor, o winner e o loser na balança. A grande surpresa foi descobrir isso dentro de mim. Ao invés de saber o que era um vencedor e um perdedor, eu descobri que existia um em mim, um que vencia e um que perdia. Então, acho que é o primeiro movimento interno, assim, com alguma tradução do que é, né? Depois veio Faces da Mente, vieram outros trabalhos. E este aqui é o que eu fiz agora por último. E este pretende ser a síntese, porque estou sempre falando a mesma coisa, desde o primeiro. A linguagem é para dizer só uma coisa, que a gente vive, não fui eu que disse isso, basicamente em dois mundos, que a gente é esse complexo de físico e emocional, ou racional e emocional, e para o racional nós temos linguagem, para o emocional não, com palavras não. Independente de tudo, esse é o resumo, Paulinho, do que eu sei hoje, do que eu sou hoje. Primeiro que eu sou muito menor do que eu aparento. Chego a essa idade, se eu tivesse que falar 30 anos atrás, eu ia falar com todas as certezas, com todas as garantias, dando exemplo. O tempo me ensinou que as certezas são precárias, a vida me mostrou o quanto tudo é precário e transitório. E o quanto a gente chega, porque eu já estou com mais de 15 anos, o quanto você chega na maturidade da vida muito machucado. Porque o processo de viver é um processo de coisas que são coladas em você, da cultura, da civilização, e um arrancar disso, porque formam camadas tão grossas. Se você tocar o menino, ele é muito áspero, de tanto machucado. Ele tem casca de árvore, ele tem couro, ele tem um tecido escamoso do peixe que a gente foi um dia. Ele não tem pés, ele tem cascos. Porque se você tiver pés, não dá tempo de envelhecer, você vai chegar sem pé na velhice. Tem que desenvolver um casco. Então é esse complexo. E o que é que a gente faz? São dois universos, um interno e um externo. E eu acabei de ler uma frase linda de que o real é o que eu posso e o ideal é o que eu quero, o falso é o que eu quero. Então, eu queria tantas coisas e não consegui. Enfim, ao longo da vida, para saber quem é que está lá dentro, você vai arrancando esses cascos, esse engrossamento. E o que sobra é carne viva. Carne viva. Para aguentar a caminhada, você é ferrado. Ele tem, ferraduras das quais ele se libertou. E de novo ele permanece muito machucado. O couro que recobre, às vezes é de réptil, às vezes não, é de outro animal. Então, o Paulinho, para poder saber, afinal, quem é o Paulinho, ele tem que arrancar isso tudo. E é um processo dolorosíssimo. A obra O Paulinho, da Marinês, como é que surgiu o nome?
A obra Paulinho, o título surgiu daquela música, Paulinho sem pau é linho, Paulinho sem linha é pau, tirando o pau do Paulinho, Paulinho fica sem pau, zabumba, zabumba, 3 pau na tua bunda. Bom, eu tinha vivenciado uma posição, eu troco experiências dependendo do paciente com experiência. Eu tinha vivido uma experiência muito interessante naquela época, que as portas para eu estudar ayahuasca estavam abertas para mim, estavam totalmente abertas, mas a expectativa que eles tinham é que eu aplicasse a ciência para estudar, para ver se a ayahuasca podia ser usada em depressão. Eu não estava interessado nisso. E aí eu tinha um dos residentes, um artista, ele é artista também, toca um instrumento musical, que eu tinha esperança que ele tocasse a obra com a ayahuasca, porque ao mesmo tempo ele era cientista, eu já tinha uma certa idade, estava numa fase da carreira em que eu não estava mais com vontade de fazer aquilo. E o Paulinho chegou aí numa das sessões aqui em Mauá comigo, que foi uma das sessões mais fantásticas que o que eu me lembro, por exemplo, estava eu e um colega do Conselho Federal de Entorpecentes do qual eu fazia parte, e o que eu me lembro que nós estávamos caminhando assim numa estrada sob efeito da ayahuasca, e tinha uns pinheiros assim, e de repente eu comecei a ver uns camelos subindo no pinheiro, né? E ele ao mesmo tempo viu os camelos descendo. E quebramos o maior pau para ver se era subindo ou descendo. Bom, mas eu convidei o Paulinho para ir lá, e a minha expectativa era que ele continuasse. Então, a Marinês, uma sensibilidade que nunca tinha vindo à tona. Eu esperando que essa sensibilidade, através do uso da ayahuasca, pudesse ser melhor estudada, inclusive pela ciência. Então, dentro disso tudo, apareceu algo que partiu, e a sensibilidade que pôde ser exprimida a partir daí. O sangue, o vermelho, as feridas que vão ficando dentro da gente com as decepções que a gente vai tendo na vida, com a sensibilidade da gente, a gente tenta cruzar com o outro e não consegue. Então você tira o pau do Paulinho. Bom, então você vai sendo impregnado da cultura, da natureza, os dois mundos, e você não está nem de frente nem de costa. Você tem um lado olhando para o outro e os dois choram, porque a vida é um ralador tremendo para se aguentar emocionalmente, só com casco e chorando muito. Mas tem todas as sinapses feitas aí, ó, de pensamentos. Deixa eu mostrar para o doutor Isaac. De pensamento, está cheio de sinapse, mas tem casca na sinapse também, né? E essa parte de trás é que eu considero a mais ilustrativa, porque o que tem nela? Num primeiro plano tem uma escultura africana, a fotografia de uma escultura africana chamada A Família, onde as pessoas são tão ligadas que o braço de um vira o braço do outro, é todo mundo formando uma coisa só. E são os pais, os filhos, quem sabe os netos. Também tem um animal na gente, o macaco, da onde a gente teria vindo. Ainda assim também tem toda a parte de religião, que eu tentei ilustrar com a Capela Sistina, que é uma obra, é um grito do Michelangelo, com a cena do juízo final. E tem um que me agrada muito, sempre me impressionou demais, pronto, ó, ele já ficou no lugar, que é o Michelangelo se pintou no juízo final como São Bartolomeu,
que teve a pele, ele está segurando a própria pele, ele tem um cinzel na mão e a própria pele dele descarnada. Para pintar aquilo, ele teve que arrancar a própria pele. Então está aqui a dor do Michelangelo, que sempre me tocou muito. Por que isso está nas costas? Porque essa parte a gente não consegue descascar. Qual parte? A parte da família, da religião e do animal que existe em nós. São os mais difíceis de você descarnar. Esses ficam impregnados de uma forma e localizados num lugar que você não tira. Eu falo até hoje, com a idade que eu estou, de uma mãe que foi marcante, de um pai, lembro cada frase, dos meus filhos, do meu marido, do meu casamento. Então, acho que essa parte da família, para você olhar e descarnar e saber o que tem lá atrás, é praticamente impossível. Algumas coisas têm uma novidade, ou tem uma angústia, ou tem um espanto, porque a arte não tem a ver com o belo apenas. Ela tem a ver com este impacto que ela causa no outro. E às vezes é de terror, às vezes é de provocação, às vezes é de balsâmico. Eu diria que o Paulinho é o resumo de tudo, da grande dor que é estar vivo, sentir a dor da vida, porque dói, e não desistir. O Paulinho sou eu hoje, com discernimento, mas tentando permanecer viva, que é muito difícil. A terapia é um acolhimento único, onde você não é julgado por nada que você faça. E é um lugar onde, nesse mundo todo cheio de normas, onde as normas podem ficar do lado de fora. Ninguém vai ter um estranhamento de você não ser igual a todo mundo, ou de você se sentir mal de não ser. Porque às vezes a gente quer enturmar, mas não dá. Eu percebi o seguinte, ela foi de uma certa forma evoluindo no sentido, isso antes da terapia, no sentido de se tornar mais quieta, mais pensativa, mais, talvez isso, né? Retraída, né? Mas eu senti que à medida que ela foi progredindo na terapia, o que ocorreu? Ela passou a se conhecer muito mais do que ela se conhecia. O que eles têm de extraordinário, eu fui descobrindo devagar, é que pela primeira vez eu podia confiar completamente. Não tinha censura para falar. Qualquer coisa que falasse não era pecado, não era medonho, não obrigava a nenhum castigo. E também ter percebido que eles têm uma postura diferente com relação à terapia. Eles não excluem ninguém, porque eles acham, pelo menos foi o que eu percebi, que toda pessoa precisa de uma linguagem para pôr para fora aquilo que incomoda. Se ele não tem aquela linguagem, eles ficam até ele descobrir qual é a dele. E eu acho que o desenho, a pintura que o Isaac e a Patrícia usam para chegar a isso é um valor, como
eu nunca vi ninguém mais se predispõe. A Patrícia ficava estudando flauta para poder ter um diálogo com uma criança dita autista, né? Então eles não rotulam ninguém, eles buscam a linguagem. E isso me fez admirar muito a cultura e a competência dele, né? Eu aprecio muito o Isaac, não só como pessoa, como cientista, que ele sempre foi, como professor. Eu considero ele uma pessoa privilegiada, sabe? Obviamente a minha vida sempre foi uma vida ligada à universidade, né? Aqui na Unicamp, na USP, etc. E eu sempre senti nele uma vontade, quer dizer, uma necessidade de conhecer, buscando soluções, buscando explicações. Eu vejo, no caso, né, na terapia que ocorreu com a Inês, tá certo, dela expressar o sentimento dela através das obras, eu vejo que isso sempre é uma procura que os dois têm. Qual é a linguagem, tá certo? Quer dizer, o que faz? Desculpem, eu vou falar isso, eu não sou dono da verdade, não. Mas o que faz hoje a maioria dos psiquiatras? Remédio. Tá? Você chegou lá com não sei o quê? Remédio. Tá certo? Não é o que o Isaac faz. O que eu quero dizer é que, da minha infinita gratidão pelo Isaac e depois com a Patrícia, pela companhia que eles fizeram, pelo acolhimento que eles me deram e pelo resgate que aconteceu ao longo de 40 anos de terapia, do gostar de fazer parte do mundo, gostar de me sentir viva, porque eu tinha essa capacidade de ficar um balãozinho sem tocar no chão nunca. E ele me ensinou a aterrissar sem machucar muito. Então eu tenho uma gratidão enorme por eles, além de uma imensa admiração. E a Patrícia eu admiro muito, porque ela tem uma capacidade de amar gigantesca. A Maria Inês, ela, além de uma paciente especialíssima, ela é, para mim, uma amiga preciosa. Ela está há uns 25 anos, 27 anos com o Isaac, e acho que nós vamos todos juntos até o fim, espero que sim, né? E nesse sentido, para mim, ela é um símbolo de esperança, porque é uma pessoa com capacidade de crescer, e sempre tem o que crescer, né? Coisa que às vezes a gente não encontra nessas pessoas, assim, nesses pacientes mais comuns, que veem melhor um pouquinho, eles têm coisas muito objetivas para resolver. Enfim, você não consegue concluir um processo, você não consegue muitas vezes se aprofundar, não consegue criar um vínculo, né? Mas eu observo que esses poucos pacientes como Maria Inês, Egas Francisco, que são excepcionais, mas nós temos outros pacientes que também estão... Eu tenho pacientes que estão comigo há 15 anos, 16 anos, 13 anos, 9 anos. Eu percebo uma felicidade a mais nessas pessoas, no sentido delas serem capazes de um vínculo que vai além, sabe? Então, a Maria Inês é esse símbolo de esperança, de que é possível algo a mais. Acho que existe uma confiança tão grande entre nós que ela me designou Paulinho e outras obras dela para que eu possa fazer o que eu quiser, cuidar, enfim. E a partir do Paulinho, ela me possibilitou
criar outras coisas em cima do Paulinho, como por exemplo a Terezinha e outros trabalhos. Ela abriu a casa dela num período que eu estava dando aula, um curso de arte e psicanálise, e eu pude levar os meus alunos para conhecer a capela com toda a explicação de todo o processo por ela mesma, e ela recebeu muito bem. Ela chegou a elaborar um manualzinho, sabe, de visita. Olha a dedicação dela, né? Essa é a casa dela, né? Toda a reforma da casa. Então é uma casa com história e também sobre a capela. Eu sou muito grata a Maria Inês por ela existir nas nossas vidas. O Nelson, com quem eu vivi uma vida inteira. Posso te garantir que a vida inteira ainda foi pouco. E eu vou dizer que ela não foi a minha paixão nunca. Ela foi o meu grande amor. O artista tem espírito nos olhos para ver o que só ele vê quando olha o que todo mundo olha. Paulinho sem vinho é pau, Paulinho sem pau é vinho, tirando o pau do Paulinho. Paulinho fica sem pau. Pois a bumba, 3 pau na tua bunda, que a gente leva na vida. Como eu disse, eu vivia muito tempo fora, né? Aliás, até ela brinca que nós conseguimos continuar até hoje porque eu viajava muito, né? E como ela teve um contato íntimo com a Hilda Hilst, me contar algumas fofoquinhas. Por favor, Isaac, por favor, querida, continue nesse caminho, tá certo? Privilegiadas são as pessoas que forem colocadas, tá certo, sob os seus cuidados.